Bom dia a todos. Cumprimento os colegas parlamentares. Aqui no plenário, o deputado Capitão Contar, substituindo o deputado Evander Vendramini. Bom dia ao deputado Eduardo Rocha, deputado professor Rinaldo, e hoje presidindo a Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, em substituição ao nosso presidente Gerson Claro. Agradecendo aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, agradecendo aqui em nome do Dr. Fábio Camilo, todos aqueles que nos ajudam e contribuem para que esta comissão tão importante, que tem a missão de zelar pelos projetos na Casa Legislativa, do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, da técnica jurídica, né, possa fazer com que possa contribuir para o bom andamento desta Casa. Portanto, invocando a proteção de Deus, declaramos aberta mais uma sessão da nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E como é de praxe, a ata já foram disponibilizadas aos colegas parlamentares. Eu os indago sobre a aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. A segunda fase é a fase da distribuição. Eu tenho um projeto de lei 186/2019, de autoria do deputado Capitão Contar, que dispõe sobre a divulgação dos pacientes em fila de espera que aguardam por consultas discriminadas por especialidades, exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e de instituições conveniadas, prestadoras de serviços ao Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Foi distribuída na CCJR um parecer contrário do deputado Marçal Filho, e em vista do deputado João Henrique, foi apresentada emenda substitutiva integral, e eu estou fazendo a distribuição ao deputado professor Rinaldo. Projeto de Lei 211/2021, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o serviço público de loteria do Estado de Mato Grosso do Sul, altera a Lei Estadual número 4.640, de 24 de dezembro de 2014, e dá outras providências. Estou distribuindo ao deputado Eduardo Rocha. Projeto de Lei 225/2021, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a alienar por venda direta a particular o bem que especifica, integrado por suas construções e equipamentos de propriedade do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências, distribuindo ao deputado Evander Vendramini. Projeto de Decreto Legislativo 046/2021, de autoria da mesa diretora, aprova a indicação do nome das pessoas que especifica para exercerem a função de membros efetivos e consultivos do Fórum Deliberativo do MS Indústria para mandato de 2 anos, período 2021-2022, com efeitos a contar a partir de 1º de janeiro de 2021, distribuindo ao deputado Gerson Claro. Projeto de Decreto Legislativo 047/2021, de autoria da mesa diretora, prorroga até 31 de dezembro de 2021 os efeitos do Decreto Legislativo 635/2020, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Inaviraí para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, estou avocando. Projeto de Resolução 23/2021, de autoria do deputado Felipe Orro, concede o título de cidadão sul-mato-grossense a quem especifica, distribuindo ao deputado professor Rinaldo. Projeto de Lei número 222/2021, de autoria do deputado Jamil Tsunami, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de recipientes para o descarte de bebidas em embalagem de vidro não retornável, long necks, nos locais que menciona, distribuindo ao deputado Eduardo Rocha. Projeto de Lei 223/2021, de autoria do deputado Antônio Vaz, institui a campanha permanente Cerrado Preservado,
distribuindo ao ilustre deputado Evander Vendramini. Projeto de lei 224/2021, de autoria do deputado Marçal Filho, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de espaço físico adequado de convivência e repouso aos profissionais de enfermagem nos estabelecimentos de saúde públicos e privados do Estado de Mato Grosso do Sul, distribuindo ao ilustre deputado professor Rinaldo. Projeto de lei 226/2021, de autoria do deputado Lucas de Lima, autoriza a disponibilização de espaço de permanência para animais domésticos em abrigos emergenciais e não emergenciais, casas de passagem, albergues e centros de serviços destinados ao atendimento de pessoas em situação de rua. Estou avocando. E, por último, projeto de lei 227/2021, de autoria do deputado Evander Vendramini, dispõe sobre a proibição dos planos de saúde exigir consentimento do cônjuge ou companheiro para a inserção de qualquer método contraceptivo no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, distribuído ao deputado Gerson Claro. Encerrada a fase das distribuições, nós estamos passando à fase da devolução. Eu passo a palavra ao ilustre deputado professor Rinaldo para promover as suas devoluções. Palavra com o deputado professor Rinaldo. Bom dia, presidente. É uma alegria poder tê-lo na presidência da CCJ hoje, deputado Barbosinha, recuperado da Covid. A gente fica muito feliz, pedimos a Deus para que você tivesse a sua recuperação plena. Deputado Eduardo Rocha, deputado Capitão Contar, alegria também tê-lo aqui conosco nessa sessão. Senhor presidente, tem aqui um projeto de resolução, inclusive de autoria de Vossa Excelência, que concede o título de comenda de mérito legislativo a quem especifica. Cuida-se de proposta legislativa de concessão de título de comenda do mérito legislativo ao ilustre senhor Walter Benedito Carneiro Júnior. Justifica o proponente que a concessão da comenda ao senhor Walter Benedito Carneiro Júnior reveste-se de significativa oportunidade e tempestividade, visto que o homenageado desempenha atividade pública com destaque e incontestável competência em Mato Grosso do Sul. O projeto, ele seguiu todos os protocolos, dentro da sua constitucionalidade não vejo nada que impeça a sua tramitação e por essa razão eu sou favorável à tramitação do respectivo projeto de resolução 022 de 2021. Esse é meu relatório, senhor presidente. Bom dia, deputado professor Rinaldo. Agradeço a manifestação sempre carinhosa de Vossa Excelência e indago ao deputado Eduardo Rocha. Como vota? Bom dia, presidente. Também uma satisfação vê-lo aqui com saúde, firme. Bom dia, deputado Capitão Contar. Eu voto sim, presidente. Agradeço, deputado Eduardo Rocha. Cumprimento o ilustre colega, querido amigo deputado Capitão Contar. Bem-vindo à nossa sessão da CCJR. Como vota Vossa Excelência? Presidente, eu também voto sim. Agradeço, deputado Capitão Contar. Saúde e cumprimento o ilustre deputado Lucas de Lima, também se fazendo presente a essa nossa sessão, em substituição ao deputado Gerson Claro. Indaga a Vossa Excelência, como vota? Bom dia, senhor presidente. Bom dia também a todos os nobres deputados da CCJ. O meu voto é com o relator. Voto sim. Eu agradeço, colhe-se o voto dos meus suplentes. A palavra continua com o deputado professor Rinaldo. O segundo projeto, senhor, de número 216 de 2021, fica a emenda que fica proibido o reboque de veículos estacionados com local irregular quando o proprietário ou o condutor estiverem presentes no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. Esse projeto, senhor presidente, é de autoria do deputado João Henrique. O autor, em suas justificativas, sustenta que a proposta legislativa em comento busca minimizar os transtornos causados por estacionamento irregular,
pois muitas vezes o condutor não percebe que parou em um local proibido. Do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade, em que pese a elogiável iniciativa do nobre deputado, infelizmente, a mesma invade competência privativa da União para legislar sobre trânsito, nos termos do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. Observa-se que a Carta Magna determinou que a normatização sobre as regras de trânsito e transporte deve ser de âmbito nacional, ou seja, é salutar que sua regulamentação seja uniforme em todo o território nacional, pois claramente se trata de assunto no qual prepondera o interesse geral. Nesse contexto, senhor presidente, demais colegas, foi expedida a Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 97, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece as normas de trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres aplicáveis em todo o território nacional, dentre elas, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, bem como coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, conforme prescreve o artigo 12, inciso 1 e 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê ainda, no âmbito da competência municipal, a atribuição de executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, bem como autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando aos infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos, conforme o artigo 24 e o inciso 6. No que se refere à remoção de veículos estacionados em vias públicas, o Código de Trânsito Brasileiro define como infração o estacionamento de veículos em locais proibidos, bem como impõe remoção como penalidade administrativa, conforme o artigo 181, inciso 18 e 19. Estabelece ainda que o veículo será removido, nos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Dessa forma, extrai-se dos dispositivos acima que o presente projeto de lei invade a competência do ente central para dispor sobre regras de trânsito, conforme o artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, bem como afronta o disposto na norma federal que estabelece a competência dos municípios para dispor sobre a matéria. Por fim, senhor presidente, demais colegas dessa comissão, importa ressaltar que o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece que não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração, dispositivo que já contempla o objeto do projeto de lei em epígrafe. Portanto, diante do exposto, amparado pelas disposições regimentais vigentes, consolido o meu parecer contrário à tramitação do projeto de lei 216 de 2021, em que pese a boa intenção do nosso colega deputado João Henrique Catã. Esse é o meu voto, senhor presidente. Projeto de lei 216/2021, de autoria do deputado João Henrique Catã, com o parecer contrário do relator, como vota deputado Eduardo Rocha. Senhor presidente, primeiro cumprimentar o deputado Lucas de Lima, que está participando da nossa sessão hoje. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Eu agradeço. Como vota deputado Capitão Contar? Senhor presidente, tendo em vista o vício de competência e também tendo ouvido as explicações do relator, eu voto com o relator. Agradeço, deputado Capitão Contar. Como vota deputado Lucas de Lima? Acompanho o voto do relator. Agradeço ao deputado Lucas de Lima. Também acompanho o bem lançado voto relator, realçando, deputado professor Reinaldo, que a questão de fiscalização, além da competência
da União, privativa da União, nós temos a fiscalização de competência do município. Imagina, Vossa Excelência, um veículo estacionado na entrada de um hospital, de um grande condomínio, e você tem que aguardar a presença do condutor daquele veículo para poder fazer a remoção desse bem. Portanto, acompanho bem lançado o voto de Vossa Excelência, rejeitado por unanimidade ao arquivo, a palavra continua com Vossa Excelência. A palavra continua com Vossa Excelência, deputado professor Rinaldo. Deputado Barbosinha, os 2 projetos apenas para devolução hoje. Os demais eu peço aquiescência para dilação de prazo. Muito obrigado e cumprimentando o deputado participando ativamente hoje, Lucas de Lima. Eu agradeço, deputado professor Rinaldo, e imediatamente eu passo a palavra ao deputado Eduardo Rocha para as suas devoluções. Bom dia, colegas. Senhor presidente, eu tenho um projeto de lei número 190/2021, do processo 248/2021, autor, deputado Amarildo Cruz, reconhece como atividade essencial a ser mantida em tempos de crise oriunda de moléstias contagiosas ou funcionamento das feiras livres. Senhor presidente, do parecer, assim, frente à não existência do vício de legalidade ou inconstitucionalidade, estando atendida ainda a juridicidade, a regimentalidade e a boa técnica legislativa, exarão parecer favorável à normal tramitação do projeto de lei número 190/2021, acrescido da emenda aditiva pelo próprio autor do projeto, a emenda aditiva 001. É esse o voto, senhor presidente, voto pela tramitação do projeto de lei. Eu agradeço, deputado Eduardo Rocha. Como vota deputado Capitão Contar no PL 190/2021, de autoria do deputado Amarildo Cruz, que reconhece como atividade essencial ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas o funcionamento das feiras livres, projeto com a incorporação da emenda. Como vota Vossa Excelência? Voto pela tramitação. Como vota deputado professor Rinaldo? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu agradeço. Como voto deputado Lucas de Lima. Um pequeno problema no meu fone aqui. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o bem lançado voto do relator. Aprovado, vai ao plenário. A palavra continua com o deputado Eduardo Rocha. Projeto de lei número 210/2021, do processo 277/2021, autor, Poder Executivo. Altera a redação e acrescenta o dispositivo da lei número 1102, de 10 de outubro de 1990, nos termos que especifica: quanto à competência, não há dúvida de que a Constituição Federal e Estadual atribui iniciativa... Fica no que está. Então, quando ele religa, ele continua no que está. Deputado Lucas, o microfone de Vossa Excelência está aberto. Atribui iniciativa privativa ao chefe do Poder Executivo para as leis que disponham sobre o pessoal da administração. Além disso, a proposição visa o aprimoramento da legislação voltada à unificação de procedimentos administrativos relativos aos direitos dos servidores públicos, bem como o esclarecimento das situações em que determinados benefícios são garantidos, evitando-se interpretações diversas quanto aos temas tratados. O projeto também positiva o direito ao servidor estadual que apresenta pedido de aposentadoria voluntária de aguardar a publicação do ato sem necessidade de continuar trabalhando, depois de ocorrido 90 dias do protocolo, como já ocorre com as carreiras da educação. O
ilustre deputado Capitão Contar apresentou a emenda modificativa 001, que se limitou a corrigir erro redacional do projeto enviado pelo Poder Executivo, alteração esta que há de ser acolhida por esta comissão. Como também não se infere impedimento da competência desta comissão nas alterações e acréscimo proposto, não se vislumbra empecilhos ao prosseguimento da proposição. No parecer, senhor presidente, assim, frente à não existência do vício de legalidade ou inconstitucionalidade, estando atendida ainda a juridicidade, a regimentalidade e a boa técnica legislativa, exaramos parecer favorável à normal tramitação do projeto de lei número 210/2021, acrescida da emenda modificativa 001. É esse o parecer, senhor presidente, pela normal tramitação do projeto de lei. Obrigado, deputado Eduardo Rocha. Como vota, deputado professor Rinaldo, ao projeto 210/2021, com a emenda do deputado Capitão Contar. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota, deputado Lucas de Lima. Acompanho o voto do relator, presidente. Eu agradeço. Como vota, deputado Capitão Contar. Também voto com o relator. Acompanho o voto do relator. Aprovado, vai ao plenário. A palavra continua com o deputado Eduardo Rocha. Projeto de lei número 202/2021, do processo 263/2021, autor, deputado Capitão Contar, inclui no calendário oficial de evento do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela lei número 3.945, de 4 de agosto de 2010, a festa de Nossa Senhora do Carmo, realizada no distrito de Forte Coimbra. Da análise, o pretendido encontra respaldado na legislação, analisando o presente projeto de lei, entendo que o mesmo obedece aos dispositivos condicionais e infraconstitucionais, estando em consonância com as disposições legais e regimentais. Ademais, a inclusão da mencionada festa no calendário oficial de eventos do Estado busca fomentar o turismo na região, auxiliando a divulgar o tradicional evento, que vem sendo realizado anualmente, na qual traduz a história, a fé, a cultura da nossa população da fronteira com a Bolívia. Portanto, sobre o aspecto de constitucionalidade formal e material, legalidade, juridicidade técnico-legislativa e disposições regimentais, o projeto de exame encontra-se respaldado para sua regular tramitação nessa Casa de Leis. Assim, frente à não existência do vício de legalidade ou inconstitucionalidade, estando atendida ainda a juridicidade, a regimentalidade, a boa técnica legislativa, exaramos parecer favorável à normal tramitação do projeto de lei 202/2021. Esse é o voto pela tramitação, senhor presidente. Com o voto favorável do relator, como vota deputado professor Rinaldo? Eu também, senhor presidente, voto com o relator. Como vota deputado Lucas de Lima? Senhor presidente, também voto com o relator. Também acompanho o relator, como deputado Capitão Contar. É o autor, colha-se o voto do deputado Evander Vendramini. Já aprovado, a maioria vai a plenário. A palavra continua com o deputado Eduardo Rocha. Projeto de lei número 207/2021, do processo 274/2021. Autor, deputado Márcio Fernandes. Confere ao município de Porto Murtinho o codinome de Portal da Rota Bioceânica. A proposição, como dito, busca conferir ao município Porto Murtinho o cognome de Portal da Rota Bioceânica. No que tange a competência desta comissão, não se observa a existência de vício da iniciativa, sendo certo que a proposição não gera despesa ao Poder Executivo, não havendo qualquer impedimento legal, constitucional ou redacional ao prosseguimento do presente projeto de lei. Além disso, diante dos investimentos efetuados em 2020 e dos previstos para 2021, com a efetivação da rota bioceânica, inclusive com a construção da ponte que ligará Brasil ao Paraguai, nada mais justo do que conceder ao município o título otorgado pela posição de Portal da Rota Bioceânica, por toda a sua história e por toda a contribuição do município
para a grandeza do Estado de Mato Grosso do Sul. No parecer, senhor presidente, assim, frente à não existência do vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, estando atendida ainda a juridicidade, a regimentalidade e a boa técnica legislativa, exaramos parecer favorável à normal tramitação do projeto de lei número 207/2021. Esse é o parecer pela tramitação, senhor presidente. Com o voto favorável do relator, como vota deputado professor Rinaldo? Voto com o relator, senhor presidente. Deputado Lucas de Lima, como vota Vossa Excelência? Voto favorável, senhor presidente. Agradeço. Como vota deputado Capitão Contar? Acompanho o relator. Agradeço. A palavra continua com o deputado Eduardo Rocha. Também acompanha o voto de Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade, vai ao plenário. Senhor presidente, era o que eu tinha para hoje. Gostaria de pedir uma dilação de prazo dos demais projetos que estão comigo. Agradeço ao deputado Eduardo Rocha, concedida a dilação solicitada. Eu indago ao deputado Lucas de Lima se tem alguma devolução. Senhor presidente, sem devoluções. Agradeço. Deputado Capitão Contar, Vossa Excelência tem uma devolução de algum projeto? Senhor presidente, com muita honra, o deputado Evander Vendramini, que é o titular aqui da CCJR, me solicitou que eu devolvesse um projeto que é de minha autoria. Então, vejo que não há problema, mas antes eu gostaria de saudar todos os advogados de Mato Grosso do Sul, que hoje, dia 11 de agosto, é o dia do advogado. Vamos lá, projeto de lei 212/2020, do processo 294/2020. Autor, deputado estadual Capitão Contar. Autor da emenda substitutiva integral, deputado Eduardo Rocha. Relator, deputado Evander Vendramini. Altere e acrescenta dispositivos à Lei 4.416, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos que especifica e dá outras providências. Vou fazer um en passant sobre o relatório, senhor presidente, que tem o objetivo de analisar a emenda substitutiva integral apresentada pelo deputado Eduardo Rocha, contendo alterações no projeto de lei originalmente apresentado e já analisado pela CCJR. Ocorre que fora proposta alterações de alguns dispositivos do PL, visando adequar na forma federal vigente. Nesse sentido, mostra-se a seguir o atual teor trazido pela emenda substitutiva integral, pontuando as alterações no texto do projeto de lei da seguinte forma. Eu vou apenas mencionar as partes que foram suprimidas. Então, supressão, alteração do inciso 1 do artigo 4º, supressão, alteração do inciso 3 do artigo 4º. Também houve a supressão, alteração do inciso 3 do artigo 7º e do artigo 16 da Lei 4.416/2013. Houve modificação da redação do inciso 4, 5 do artigo 7 e inciso 5 do artigo 8º da Lei número 4.416/2001. Supressão do parágrafo 2º, acrescentado ao artigo 15 da mesma lei anterior. Por conseguinte, à luz do disposto no artigo 46, 1-alfa do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, passo a emitir o parecer opinativo acerca da emenda substitutiva integral, número 1, conforme dita o artigo 72, parágrafo 1º, inciso 2, do mesmo diploma legal. É a síntese do relatório. Passo agora ao parecer. Inicia-se este parecer já abordado o aspecto formal da proposição em análise. Assim, constata-se a legitimidade para qualquer membro da Assembleia Legislativa a edição de leis complementares e ordinárias, bem como sugestão de emendas, conforme disciplina o artigo 179 e seguintes do Regimento Interno desta Casa. Para tanto, o autor da emenda substitutiva integral utilizou a seguinte justificativa. O projeto em comento tem por objeto alterar a Lei 4.416, que dispõe sobre o acesso à informação no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul. A proposta inclui na lei algumas alterações com o intuito de tomar as informações mais acessíveis à população, mas ocorre que já existe no ordenamento jurídico leis que regem o assunto,
como lei federal, decreto federal, lei estadual e decreto estadual. Analisando as alterações estabelecidas pelo presente projeto de lei, verificou-se a necessidade de supressão e adequação de alguns dispositivos, para que a lei guarde simetria com a legislação federal que rege a matéria. Assim sendo, não há nenhuma objeção quanto à constitucionalidade e, ademais, quanto aos procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, destacamos o dever estatal de garantir o acesso à informação em face também do previsto no inciso 33 do artigo 5º e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. A matéria não se sujeita à reserva de iniciativa, sendo admitida sua disciplina por lei de autoria parlamentar. Nesse contexto, partindo das premissas já apresentadas quando da primeira análise do PL, e agora, com um olhar mais voltado à emenda substitutiva integral, percebe-se que as alterações foram editadas dentro dos limites de competência interna desta Casa e pelo conjunto normativo que rege a matéria, não havendo outro entendimento, senão de que a emenda se encontra dentro da constitucionalidade, legalidade e juridicidade para tramitar. Já passando para a conclusão, senhor presidente, entende-se que a matéria e a emenda substitutiva integral ao projeto de lei em análise contemplam os requisitos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade regimental e de boa técnica legislativa, emitindo-se, portanto, um parecer favorável à sua regular tramitação. Eu agradeço ao deputado Capitão Contar pela leitura do projeto que é de sua autoria, mas é evidente que o parecer é de autoria do deputado Evander Vendramini. Com o parecer favorável, inclusive com a incorporação da emenda substitutiva integral de autoria do deputado Eduardo Rocha, eu indago ao deputado professor Rinaldo como voto. Eu voto favorável, senhor presidente, cumprimentando aí o autor do projeto, o eminente deputado Capitão Contar. Eu agradeço como voto deputado Eduardo Rocha. Voto favorável, senhor presidente. Agradeço como voto deputado Lucas de Lima. Acompanho o voto do relator, presidente. Acompanho o voto do relator e parabenizo o deputado Capitão Contar pela apresentação do projeto. A palavra continua com Vossa Excelência, deputado Capitão Contar. Senhor presidente, não há mais nenhum projeto a ser devolvido. Eu passo, então, a fazer as minhas devoluções. Eu tenho aqui o projeto de lei 206/2021, de autoria do deputado Neno Razucchi, dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno do espectro autista, TEA, outro deficiência intelectual ou cognitiva, em unidades de terapia intensiva dos hospitais, unidades de pronto atendimento, maternidades públicas e privadas e demais instituições hospitalares de atendimento a diagnosticados com a Covid-19 na rede pública e privada de Mato Grosso do Sul. O PL 206/2021 prevê que o acompanhante do paciente com transtorno do espectro autista, TEA, deverá utilizar equipamentos de proteção individual e que a unidade de saúde será responsável por proporcionar condições adequadas ao acompanhante. Na justificativa, o proponente esclarece que o presente projeto tem por finalidade conceder às crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com transtorno do espectro autista, outra deficiência intelectual ou cognitiva, o direito de serem devidamente acompanhados durante o período de internação, especificamente decorrente do coronavírus, por um familiar ou alguém devidamente capacitado. O relatório inicial da saúde constatou a existência de algumas proposições análogas ao projeto de lei em análise, sendo que das proposições semelhantes, destacamos a Lei 5.594, de 11 de novembro de 2020. A Lei 5.594, ela dispõe que é assegurado à pessoa com deficiência o direito a acompanhante ou atendente pessoal nos hospitais públicos e privados, bem como nas unidades de pronto atendimento no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, ainda que decretado estado de calamidade pública ou
emergência. Antes de adentrar ao mérito do projeto de lei, é importante elucidar que, para efeitos legais, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada deficiente, nos termos do que aduz a Lei Federal 12.764, de 27 de dezembro de 2012, artigo 1º, parágrafo 2º, in verbis. Artigo 1º, essa lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. Parágrafo 2º. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Assim, não restam dúvidas de que a matéria legislada no projeto de lei 206/2021 é idêntica à da Lei 5.594, de 11 de novembro de 2020. Desta forma, a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona, aduz o seguinte: artigo 7º, primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios. 4. O mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destina a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. Não obstante, a proposta legislativa em apreço ser meritória, a Lei Complementar número 95/1998 é clara quando veda a edição de mais de uma lei tratando do mesmo assunto. Portanto, considerando que a existência da Lei 5.594 e que essa lei já assegura à pessoa com deficiência o direito a acompanhante ou atendente pessoal nos hospitais públicos e privados, bem como nas unidades de pronto atendimento no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, ainda que decretado estado de calamidade pública ou emergência, manifesto contrário à tramitação do projeto de lei 206/2021. É como voto. Indaga ao deputado professor Rinaldo, como voto? Senhor presidente, como disse Vossa Excelência, apesar de ser meritória, mas já diante das explicações, tendo lei já que define essa mesma matéria, eu também voto acompanhando o relator. Eu agradeço, deputado professor Rinaldo. Como vota, deputado Eduardo Rocha? Presidente, acompanho o voto de Vossa Excelência. Agradeço. Como vota, deputado Lucas de Lima? Eu acompanho o voto do relator. Agradeço. Como vota, deputado Capitão Contar? Do ponto de vista da constitucionalidade, eu acompanho o relator. Eu agradeço. Rejeitado por unanimidade, vai ao arquivo. Projeto Decreto Legislativo 40/2021, de autoria da mesa diretora, ratifica os convênios ICMS, protocolos ICMS e ajustes CINIEF, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, nos termos da mensagem número 23/2021, do governador de Estado, datada de 6 de julho de 2021. O governo encaminhou a essa Casa Legislativa os ajustes e protocolos firmados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, lembrando que o CONFAS ele congrega todos os estados da federação e qualquer ajuste para ter validade, ele depende do parecer unânime de todos os estados da federação. E compete ao CONFAS promover a celebração de convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do ICMS, e os acordos realizados devem ser ratificados nos respectivos estados, conforme o comando expresso da Lei Complementar Federal 24.975, lá no artigo 1º. Ele diz: as isenções dos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei. Nos suas atribuições, a mesa diretora apresentou o projeto de decreto legislativo 40/2021, ratificando todos os convênios, ajustes CINIEF e protocolos firmados no CONFAS e encaminhados para esta lei na forma do anexo, que deixo de fazer a leitura em razão da sua extensão.
Nesse sentido, a Constituição Estadual é clara ao determinar que cabe à Assembleia Legislativa aprovar e ratificar os convênios que o Estado seja parte, como no caso do CONFAS, conforme inteligência do artigo 63, 21 da Carta Estadual. Quanto à forma, decreto legislativo registra que está de acordo com o que prevê o regimento interno desta Casa, nos termos do artigo 166, 3 do decreto legislativo. Ante o exposto, tendo em vista que a proposta cumpre os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa e não vislumbrando nenhum ato ou fato contrário à legislação, voto favorável à tramitação do projeto de decreto legislativo 40/2021. Como voto? Como vota deputado professor Rinaldo? Acompanho o voto de Vossa Excelência. Agradeço, deputado professor Rinaldo. Como voto, deputado Eduardo Rocha. Acompanho o voto de Vossa Excelência, presidente. Agradeço. Como voto, deputado Lucas de Lima. Também acompanho o voto de Vossa Excelência. Agradeço. Como voto, deputado Capitão Contar. Voto sim, presidente. Agradeço. Aprovado a unanimidade e vai ao plenário também acompanhando aqui. Bom, sou o relator do projeto ao plenário. E, por último, projeto de resolução 19/2021, de autoria da deputada Mara Caseiro, concede o título de cidadão sul-mato-grossense a quem especifica. De autoria da nobre deputada Mara Caseiro, o presente projeto de resolução pretende conceder título de cidadão sul-mato-grossense a quem especifique, é de conhecimento aqui dos ilustres colegas. O currículo do homenageado conta sua história, importância singular para o Estado, sua contribuição para o agronegócio e para o desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul. O projeto preenche todos os requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual estou manifestando favorável à tramitação do referido projeto. Por essa razão, eu indago como vota deputado professor Rinaldo. Voto acompanhando Vossa Excelência. Eu agradeço. Como vota deputado Eduardo Rocha. Acompanho o voto, presidente. Agradeço. Como vota ilustre deputado Capitão Contar. Acompanho Vossa Excelência. Agradeço. Como vota deputado Lucas de Lima. Voto sim, senhor presidente. Eu agradeço e indago aos senhores colegas, tem mais alguma manifestação? Não havendo, encaminhamos para o encerramento da nossa sessão, agradecendo aqui aos ilustres colegas, deputado Capitão Contar, presente a nossa sessão aqui no plenário, meu ilustre querido amigo, deputado professor Rinaldo, querido amigo, deputado Eduardo Rocha, amigo, deputado Lucas de Lima, do Amor Sem Fim. Agradeço a todos que nos auxiliam, né, no trabalho da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né, os administrativos, mas de uma forma muito especial, me permita saudar nessa manhã todos os colegas advogados. O advogado cumpre uma função essencial, constitucional. Ele é imprescindível à administração de justiça. Tenho a honra de compor a advocacia sul-mato-grossense, o AB 4123. Né? Me formei em 1986 e é um privilégio muito grande poder compor os quadros da advocacia sul-mato-grossense, advocacia de grande contribuição às letras jurídicas nacionais, e quem nos acompanha saber que dia 11 de agosto ele é marcado como dia do advogado, porque é a data da criação dos cursos jurídicos do Brasil, da primeira universidade, que é a Universidade de São Paulo, que foi inaugurada em 1º de março de 1828. Mas agosto é a data de criação por D. Pedro I, não é, do primeiro curso jurídico no país, e por isso essa data também nós temos o dia 19 de maio, também se celebra, né, o dia do advogado, porque é o dia de Santo Ivo. Portanto, agradecendo a todos os colegas advogados, sem os quais seria absurdamente impossível
né, meu caro doutor Fábio Camilo, a gente poder tocar os trabalhos, né, legislativos, cuja visão jurídica é fundamental para o bom andamento do serviço. Portanto, agradecendo a Deus pelo dom da vida, agradecendo aos colegas parlamentares que disponibilizam o tempo para que esta comissão, que é a mãe de todas as comissões, pela CCJ, pulsa a alma do parlamento, agradecer a todos, celebrar o Dia do Advogado e declarando encerrada mais uma sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, presidida pelo nosso ilustre deputado Paulo Correia. Um abraço a todos, fique com Deus, muito obrigado e declarando encerrada a nossa sessão. Parabéns, deputado Barbosinha. Em seu nome, todos os advogados de Mato Grosso do Sul.